Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade nos nossos estudos. Quero pedir, esses dias nem tenho pedido, que você reparta esses estudos. Compartilhe com alguém que você sabe que está necessitado de ouvir uma palavra, né? E divida, irmãos. Vamos propagar o reino de Deus, vamos ser boca de Deus, como eu sempre tenho falado aqui, né? Vamos cumprir o ID do Senhor, fazer discípulos em todas as nações. Amém? Hoje, capítulo 3. Amém? Eu quero frisar bem, capítulo 3, o versículo 12, me desculpem, 13 e 14. Amém? Eu vou ler e depois eu vou explanar o capítulo 3 todinho para vocês. Talvez vai dar 2 ministrações. Amém? Olha, eu vou ler aqui falando o que Paulo escreveu para a gente. Prosseguindo para o alvo, né? E ele fala da plena confiança em Cristo, que ele tinha em Cristo, a plena confiança que você e eu temos que ter em Cristo Jesus. Amém? E o versículo 12 ao 14, ele fala assim: não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, olha o versículo 14, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Esses 3 versículos. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Paulo, aqui em Filipenses capítulo 3, verso 12, ele diz que existe um propósito específico e exclusivo na vida para a qual Cristo alcançou a você e a mim. Então, se você ainda não sabe o propósito específico, exclusivo na sua vida para a qual Cristo o alcançou, você vai pedir a Deus, você vai orar para que Deus continue revelando a você qual é a sua finalidade singular para você mesmo, singular para você, na sua vida, para que você venha, meu irmão, minha irmã, tomar posse de tudo que Deus tem para você e de tudo aquilo que Deus tem para mim, para os seus filhos, amém? E falando assim, numa aplicação para as nossas vidas diárias, eu quero dizer para você, sabe, que o diabo, o inimigo das nossas almas, sabe? Ele quer que cada um de nós se concentremos, sabe? No quanto nós já caímos, em vez de nós nos concentrarmos no quanto nós já decolamos, nós já demos uns voozinhos mais altos. O inimigo das nossas almas, irmãos, Satanás e seus anjos, quer que o nosso foco esteja no passado, em vez de estar no nosso futuro e no longo caminho que ainda nós temos que percorrer aqui nessa terra, em vez de nós, né, ficarmos olhando para trás. Vamos olhar para aquilo quanto você e eu já avançamos na nossa caminhada cristã. Ele quer que nós pensemos isso, o inimigo das nossas almas. Em quantas vezes nós já falhamos, em vez de nós pensarmos em quantas vezes nós já tivemos êxitos, em quantas vitórias nós já tivemos. Mas eu quero, assim, estimular você a pensar de uma forma diferente. Mas Deus, Ele quer que o seu, o meu, o nosso foco esteja em nossos pontos fortes e não nas nossas fraquezas. Em nossas vitórias, irmãos, e não nas nossas perdas. Em nossas alegrias e não em nossos problemas e tristezas, sofrimentos. Filipenses 13, 14 diz que Deus quer que nós avancemos e que possamos responder ao seu chamado de prosseguir para o alvo, esquecendo-nos das coisas que ficaram para trás. Preste atenção.
no seu foco e exalte as obras do Senhor. Não acredite nas mentiras do diabo, não, meu irmão. Em nome de Jesus, a sua mente, a minha mente, deve estar focada no objetivo com a qual eu e você queremos alcançar vitória. Paulo, ele admitiu que ainda não havia alcançado a perfeição que buscava, né? Mas ele se esforçava para alcançá-la. E ele estabeleceu o objetivo de obter a perfeição espiritual, que se tornaria e que se torna um homem e uma mulher de Deus possível de alcançar em Cristo Jesus. Então, ele fala para que nós devemos prosseguir. E Paulo fala assim: eu persigo o meu objetivo. Eu digo para você, persiga o seu objetivo. Isso está no versículo 14. Paulo afirma assim: prossigo para o alvo. O termo, meus irmãos, prosseguir, quer dizer agir com diligência, sabe? O apóstolo estava buscando, perseguindo intensamente, insistindo para alcançar a perfeição espiritual. Ele empregava, irmãos, nisso todas as suas forças, suas energias. Assim, ele dá exemplo, assim como um atleta olímpico que deseja conquistar a medalha de ouro. Então, eu e você devemos nos concentrar no objetivo, esquecer do passado e olhar para o que está à sua, à minha, à nossa frente. O apóstolo Paulo disse isso. Avançamos para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo. Verso 13 e 14 do capítulo 3. Como um corredor, né? Como um atleta que se aproxima assim do seu último quilômetro de corrida. E ele fala assim, né? Paulo canalizou todas as suas energias e olhou para a frente, entusiasmado com a expectativa da vitória que o aguardava, meus irmãos. Assim, também nós, é o conselho de Paulo, para mim e para você, prossiga. Nada pode paralisar a sua caminhada em Cristo Jesus. Foque nos seus pontos fortes, não nos fracos. Avance. Pense não nas suas fraquezas, mas nas suas vitórias. O quanto você já conquistou. Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós prossigamos para o alvo, nos esquecendo das coisas passadas. O seu foco é Jesus, o seu foco é os céus, o seu foco é vida eterna com Deus, a sua morada celestial e a minha morada celestial. Amém?